Bom dia a todos presentes aí, né? Bastante os alunos, os professores da rede, tem vários professores aí, ex-alunos nossos, né? Vamos dar início à nossa sessão técnica de apresentação dos trabalhos. Então, o primeiro trabalho vai ser o trabalho do Abner. Bom, ele, assim que der às 10 horas é que a gente vai iniciar. E aí, depois, na sequência, ele vai ter, então, são 7 minutos de apresentação, que é o vídeo, né? Depois, mais 3 minutos para a arguição, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Ok? Então, espera aí um pouco. Eu não sei como é que eu volto aqui. Espera aí. Espera um pouquinho, gente. Esse negócio aqui vai ser meio... Bom, então eu vou dar início aqui, tá, Abner? Vou rodar o vídeo aqui. Olá, meu nome é Abner, sou aluno do segundo ano de licenciatura em matemática aqui na Unesp. Estou sendo orientado pela professora doutora Vanessa Bota, onde estarei apresentando para vocês uma abordagem histórica com resoluções de equações de segundo grau. Bom, quando nós pensamos em resolução de equações de segundo grau, a primeira coisa que nos vem à mente é a fórmula de Bhaskara. Mas será que essa fórmula foi realmente desenvolvida por Bhaskara? Boyer afirma que Bhaskara foi um importante matemático indiano. Na verdade, ele não foi o importante, foi o mais importante matemático indiano do século XII, pois ele trouxe inúmeras descobertas para a área. No entanto, Fragoso, ele afirma que essa fórmula de Bhaskara não foi criada por ele, e sim por Sridharacharya. O que se sabe é que Bhaskara escrevia inúmeros livros, e em um deles ele trouxe a fórmula de Bhaskara. Em algum momento da história brasileira, algum matemático pegou esse livro que ele escreveu e, em homenagem a Bhaskara, ele deu o nome da fórmula a ele. Curiosamente, apenas no Brasil é utilizado o termo fórmula de Bhaskara para a resolução de equações de segundo grau. Bom, após muitos anos de estudo, novos métodos vão aparecendo. E um deles foi um método desenvolvido pelo professor da Universidade de Carnegie Mellon, o professor Pocheng-Lou. O professor Pocheng-Lou trouxe algo inovador para a resolução dessas equações de segundo grau. Em 2019, ele apresentou o seu método, trazendo algo simplista para a resolução de equações de segundo grau. Um fato importante a se notar é que Lou, ele é treinador da equipe da Olimpíada Internacional de Matemática dos Estados Unidos. Então, ele desenvolveu esse método focado na velocidade da resolução de exercícios para que seus alunos fossem melhor nessas Olimpíadas. Bom, o seguinte trabalho tem como objetivo trazer a demonstração do método de Pocheng-Lou e da fórmula de Bhaskara. A partir daí, a gente consegue comparar esses dois métodos que servem basicamente para a obtenção das raízes do segundo grau, dessas equações do segundo grau. Começando pela fórmula de Bhaskara, a gente pode tomar uma equação quadrática da fórmula x² mais bx mais c igual a zero, onde o a, b e o c são constantes, e esse a tem que ser diferente de zero para que nós tenhamos uma equação do segundo grau. Fazendo algumas manipulações matemáticas e utilizando o binômio de Newton, a gente consegue chegar na constante b sobre 2a. Tá? A partir daí, realizando algumas outras manipulações com o objetivo de completar os quadrados, chegamos na seguinte equação, que está destacada. Com isso, a gente consegue manipular essa equação mais um pouquinho, e a partir daí a gente consegue chegar na famosa fórmula de Bhaskara, onde nós temos menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Falando um pouquinho agora sobre o método de Pocheng-Lou, eu trouxe para vocês uma figura, apenas como motivação, onde nós temos uma parábola com duas raízes reais. Lembrando que é só uma motivação para que seja melhor visível o x1 e o x2, tá? Bom, utilizando as coordenadas do vértice, a gente consegue analisar o x1 e o x2, e a partir dele, a gente pode também tomar uma equação do tipo ax² mais bx mais c igual a zero. Algo importante a se notar também é que o a tem que ser igual a 1, porque assim a gente vai poder ter uma equação na forma mônica, né, o que facilita o nosso cálculo.
A partir também da decomposição, nós conseguimos chegar, após algumas manipulações matemáticas, no valor de B, onde o B vai ser igual a x1 mais x2 e o valor de C, x1 vezes x2, tá bom? Bom, com isso a gente realiza algumas outras manipulações, algumas comparações, e assim a gente consegue chegar no valor de x1 e no valor de x2, do qual está aí destacado. Bom, o que a gente pode perceber é que o método de Cauchy-Loomis é um método simplificado da fórmula de Bhaskara. Utilizando agora as duas formas, trarei alguns resultados utilizando o método de Cauchy-Loomis e a fórmula de Bhaskara. Começando pela fórmula de Bhaskara, como ela é amplamente conhecida, a gente consegue chegar nas raízes da seguinte forma, né? Então, a gente consegue achar o x1 igual a 2 e o x2 igual a 3. Partindo para o método de Cauchy-Loomis, a gente consegue analisar que no exemplo nós temos uma equação com um A diferente de 1. Então, a fim de chegar na forma mônica da nossa equação, a gente vai dividir toda a equação por A. A partir daí, a gente chega na equação x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0. Então, aplicando o método de Cauchy-Loomis, a gente também consegue chegar nas raízes 2 e 3. Tá bom? Bom, mas por que eu devo utilizar o método de Cauchy-Loomis? Para Silvio Vieira, né, ele escreveu um artigo recentemente, em 2021, e ele disse que o método de Cauchy-Loomis é basicamente uma simplificação da fórmula de Bhaskara. Então, ele faz com que os cálculos para a obtenção dessas raízes sejam mais simples para alunos do ensino médio. Ora, se Cauchy-Loomis é professor e também treinador da Olimpíada de Matemática dos Estados Unidos, então faz sentido para ele desenvolver um método onde o resultado seja obtido de uma forma mais rápida, né, e sem restrições. Com isso, né, eu posso concluir a vocês que existem inúmeras formas de calcular raízes da equação de segundo grau. E saber, né, calcular a equação de segundo grau de várias formas é uma ótima tática para resoluções. Pois, de um lado, eu trouxe para vocês a forma de Bhaskara, que é amplamente conhecida por todos, e também agora eu trouxe o método de Cauchy-Loomis, que é algo novo, mas ultimamente ele se mostra um método muito eficaz e bem rápido, né? Ou seja, a velocidade que a gente obtém os valores das raízes através do método de Cauchy-Loomis é muito mais rápido do que a de Bhaskara. Mas é claro, como tudo, demanda-se que o aluno estude. E a partir do momento que ele pega a curva de aprendizado e aprende o método de Cauchy-Loomis, sim, o método torna-se bem mais rápido do que a fórmula de Bhaskara. Bom, gostaria de agradecer a todos. Essas são as referências do meu trabalho e muito obrigado. Eu paro a partilha agora, ou, Fernando, o que você acha? Bom, Agora você pode abrir para as perguntas, né? então está aberto aí os questionamentos, né, do pessoal. Quiser fazer alguma pergunta para o Abner. Ô, Abner, tudo bom? Deixa eu fazer uma pergunta rápida. Aqui é o professor Marcos está falando. Ô, Abner, por acaso você sabe se existe aí um método de resolução inspirado nesse método do Cauchy-Loomis para equações de terceira ordem, ou não? Então, professor, ele publicou um artigo recentemente e lá ele só traz em relação à equação de segundo grau. Eu não vi nada em relação ao terceiro. Mas eu posso estar procurando também e passo para o senhor depois, se eu achar. Não, beleza. É mais curiosidade mesmo. Tá legal. Parabéns aí pela apresentação. Obrigado. Obrigado. Mais alguém? Vamos lá, gente, pergunta aí, força o Abner aí. Então tá bom, gente. Vamos olhar aqui a próxima apresentação. Vou carregar aqui. Aqui em cima, né? Tudo bem?
Então vamos lá, vamos passar para a segunda apresentação. Agora vai ser a Thaís. Thaís Fernanda, estudo sobre zero de polinômios. Pronta, Thaís? Thaís, está pronta? Pronta. Então vamos lá. Então, vamos esperar dar 10h10 ou, Fernando, pode começar já? Esperar dar 10h10 para ficar certinho, fácil de contar aqui, né? Marcar o tempo. Apesar que terminou também, o vídeo é 7 minutos, né? Compartilhar a tela já. Deu 10h10. Pronto. Então, Bom dia a todos. Meu nome é Thaís Fernanda. Eu sou aluna do 4º ano de licenciatura em matemática da FCT Unesp de Presidente Prudente, na qual eu sou bolsista de iniciação científica da FAPESP. Eu vou estar apresentando para vocês o trabalho intitulado Estudo sobre zeros de polinômios, que foi desenvolvido sob a orientação da professora doutora Vanessa Bota. Então, considerando que o comportamento dos zeros dos polinômios algébricos é uma das sub-áreas clássicas da análise numérica, por se tratar de uma classe importante de funções diferenciáveis, que possuem uma estrutura simples e fácil de manipular, eu vou estar apresentando alguns resultados clássicos sobre polinômios e 2 teoremas que permitem encontrar as regiões do plano complexo na qual se encontram os zeros de polinômios. Então, a gente começa trazendo a definição de um polinômio. Então, dados uma sequência de números complexos, a gente considera essa função como sendo uma função polinomial ou polinômio associado à sequência dada. Em seguida, a gente tem o teorema fundamental da álgebra, que diz que todo polinômio não nulo de grau n, com coeficientes complexos, tem exatamente n complexos. E a demonstração desse teorema pode ser encontrada na referência 1. Um outro teorema, que é o teorema da decomposição, diz o seguinte, que dado um polinômio de grau n, com n maior ou igual a 1, esse polinômio pode ser escrito unicamente por essa decomposição aqui. E essa demonstração também pode ser encontrada em 1. E o teorema 3 diz que, dado um polinômio de grau n, tal que os coeficientes desses polinômios satisfazem esta ordenação, considerando a n diferente do zero, então todos os zeros desse polinômio vão estar no círculo que é dado por essa expressão aqui. E assim como os demais, a demonstração também pode ser encontrada na referência 1. Então, aqui nós temos o teorema 4, que é o teorema de Anderson-Kakeya, que diz que, dado um polinômio p de x, cujos coeficientes reais satisfazem essa ordenação, então os zeros desse polinômio se encontram em um círculo de raio unitário. Então, temos um exemplo. Um polinômio p de x, dado desta forma aqui, cujos coeficientes satisfazem a ordenação do teorema 4, a gente conclui que eles estão localizados num círculo unitário. Então, cada pontinho desse representa um dos zeros desse polinômio. Por fim, temos o teorema 5, que diz o seguinte, dado um polinômio de grau n, com n maior do que 1, e todos os seus coeficientes maiores do que 0, então a gente vai considerar alfa o mínimo da razão entre AK e AK mais 1, e beta o máximo da razão entre AK e AK mais 1. Então, todos os zeros desse polinômio vão estar na região anelar que está representada por esse conjunto. No exemplo 2, a gente considera o mesmo polinômio visto anteriormente, e aqui a gente possui a região anelar na qual se encontram os zeros desse polinômio. E, por fim, a gente considera
AC, a área do círculo unitário, que é igual a π, e a área do anel, que nesse exemplo é de 0,3125π. E a gente pode notar que, utilizando o teorema 5, é possível obter uma região mais refinada do que a região obtida através do teorema 4, com a localização dos zeros dos polinômios de p de x. E ainda a gente consegue perceber que a redução da área de busca dessas raízes do exemplo foi de 68,75%. E, de maneira mais generalizada, essa redução ela pode ser obtida através dessa expressão. No entanto, isso não significa que o teorema de Anderson-Kakeya seja menos importante, já que ele é muito utilizado em problemas de estabilidade de métodos numéricos, onde é necessário analisar os zeros de um polinômio onde estão localizados no círculo unitário. Aqui gostaria de deixar meu agradecimento à FAPESP pelo apoio financeiro através do processo número 2021-042-4842, dígito 2. E, por fim, as referências bibliográficas que basearam esse trabalho. Muito obrigada a todos. Bom, passamos então às arguições, perguntas para a Thaís Fernando. Temos três minutos aí. Tudo bem? No questions? Thaís, eu só vi um teorema que você anunciou, não sei se era o teorema 3 ou 4, na hora que você fala na hora que aparece o teorema, aí você coloca uma ordenação nos coeficientes, né? Talvez faltou você escrever lá que aquele teorema lá já não é mais, não é um teorema em C de X, né? Em R de X. Talvez fosse interessante colocar em cima desse teorema essa observação. E você começa falando de um teorema que os coeficientes são complexos, né? Fala do teorema fundamental da álgebra, do Anderson-Kakeya. Acho que é no teorema 4, a hora que você pega o polinômio e ordena os coeficientes do polinômio. Talvez no teorema lá colocar que aquele polinômio já não é mais em C de X, né? Em R de X. Né? Então você não pode falar de ordenação ali, né? Só um comentáriozinho, tá bom? Bom, então vamos lá, vamos passar para... Ninguém quer perguntar nada, vamos para o próximo. Um pouquinho. Então, a próxima apresentação vai ser do André Fernandes, Lucas, Thaís. Vou colocar aqui, vou compartilhar. Podemos começar, né? Vamos começar. Então, compartilhar. Então, está aí.
Olá a todos os participantes do 15º SMAT, Simpósio de Matemática da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Unesp Presidente Prudente. É com muita satisfação que damos início à nossa oralidade, cujo tema é NIR, Número Inteiro Relativo, que é uma elaboração da situação de aprendizagem 2, a partir do material de apoio curricular do 7º ano. Essa oralidade será apresentada por mim, André Fernando de Almeida Souza, e por Lucas de Oliveira Alves Maurício. Nós dois somos bolsistas do projeto de residência pedagógica, que é fomentada pela CAPES, bem como por Thaís Fernanda Perim Bofim, voluntária desse mesmo projeto. Todos nós somos alunos do curso de licenciatura em matemática da Faculdade de Ciências e Tecnologia Unesp Presidente Prudente, sob a coordenação da professora doutora Raquel Gomes de Oliveira, do Departamento de Educação Matemática dessa mesma faculdade, e também sob a coordenação do professor preceptor Ednilson Carlos Zandonati, da Escola Estadual Professor Hugo Miele. Então, o programa de residência pedagógica é financiado pela CAPES e é uma das ações que integram a Política Nacional de Formação de Professores e tem por objetivo induzir o aperfeiçoamento da formação da prática nos cursos de licenciatura, promovendo assim a imersão do licenciando na Escola de Educação Básica. Deste modo, por meio do projeto, nós adaptamos um conteúdo sobre o significado dos números inteiros relativos, de modo a torná-lo mais relevante. A metodologia. Em um primeiro momento, foi feita a leitura e a compreensão do conteúdo disposto no caderno do aluno, e isso norteou de forma mais clara quais métodos deveriam ser utilizados para a elaboração do conteúdo. Nesse sentido, foi possível reformular essas questões e apresentá-las ao professor preceptor, de modo que ele pudesse fazer as correções necessárias. Em um segundo momento, foi feita a exploração do tema proposto, e para tal foi utilizada a leitura do texto que se encontra na referência 1, que facilitou o entendimento de como elaborar o conteúdo. E a partir da compreensão do tema, foi possível reelaborar as questões sobre a ressignificação da atividade 2 do caderno. A partir dessa reelaboração, surgiu então um novo material sobre o significado dos números inteiros relativos, que se encontra na referência 3. E esse material ele vai ser aplicado diretamente aos alunos das turmas do 7º ano da Escola Estadual Hugo Miele, professor, através dos residentes pedagógicos que foram responsáveis pela nova estrutura e por meio do professor preceptor. Então, durante o desenvolvimento da reelaboração do conteúdo, foram guiadas ações e reflexões dos residentes que trouxe à tona algo muito importante, que é possível reestruturar questões que já estejam prontas. Então, deste modo, fica evidente que após todo o trabalho realizado, tanto dos residentes quanto do professor preceptor e alunos, eles terão à disposição um material de excelente aporte. Indo um pouco além disso, os resultados coletados demonstram a necessidade de reelaboração de atividades previamente dispostas para os alunos em seus cadernos. E fica evidenciado que através dessa reelaboração e através também de todas as informações que nós coletamos, de que a nossa conclusão que nós chegamos é que é possível, sim, reelaborar partindo de um pressuposto da resolução, da metodologia da resolução de problemas, mostrando de que os alunos eles não conhecem os números inteiros. Então, é necessário de que o aluno seja inserido gradativamente no conhecimento desses números. Então, a nossa conclusão final é sobre a reelaboração da atividade, partindo do pressuposto de que o aluno não conhece os números inteiros relativos, não se pode já inserir esses números sem antes explicar de como eles surgiram, de onde eles vieram, efetuando, então, a partir daí, a construção da reta numérica, partindo de um ponto principal, que no caso seria a origem. E também é importante salientar que o aluno construa uma ideia do que é o significado dos números inteiros e em quais situações esses podem ser utilizados. E por meio dessa conclusão que nós chegamos, ela só foi possível porque nós partimos do pressuposto e partimos da situação de aprendizagem 2 do caderno do aluno, disponibilizado pela Secretaria do Estado de São Paulo Faz Escola, através dessa situação que encontra do lado esquerdo, nós conseguimos reelaborar tudo que se encontra do lado direito.
Para que todos vocês que estão nos ouvindo neste momento consigam compreender, basta que vocês acessem a nossa bibliografia, em que na bibliografia de número 2, vocês encontrarão o material do aluno, do caderno do aluno, e na bibliografia de número 3, vocês encontrarão a reelaboração em relação à única atividade que foi disposta. Então, isso mostra que, de fato, é possível efetuar uma elaboração muito mais profusa do que aquilo que está muito conciso no material do aluno. O que é fixação passa a se tornar problema. Nós agradecemos a todos que participaram, a todos que nos ouviram, e agora estamos abertos às perguntas. Muito obrigado a todos vocês. Então, como o André disse, aberto às questões. Eles combinaram de não perguntar nada. Sem questões? Então vamos seguir, né? Desculpa, professor. Oi, pode falar. Fala, Não, Gabriel. eu só queria parabenizar pela apresentação, né? Porque eu também sou da residência e a gente vê mais de pertinho o Sim. quanto é importante esse trabalho que a gente faz, né, com os alunos, em questão legal. da apostila mesmo, porque ela vem muito errada, muita coisa errada mesmo. Precisa pegar quem escreveu as apostilas. Sim. Professor, você tem noção? Tem uma parte que fala sobre temperatura. E aí é na parte de números inteiros e tem temperatura, tipo, com vírgula decimal. Aí eu fiquei, gente, o que é isso? É complicado, né? Difícil. Mas muito boa a apresentação. Parabéns, pessoal. Vamos em frente, então. Deixa eu só carregar a próxima aqui. Só um instante, gente. Vamos lá, o próximo trabalho vai ser novamente a Thaís Fernanda, como dividir uma folha retangular em N partes iguais. Bom dia a todos. Meu nome é Thaís Fernanda, eu sou aluna do 4º ano de licenciatura em Matemática da FCT Unesp de Presidente Prudente. E eu vou apresentar hoje para vocês um trabalho intitulado Como dividir uma folha retangular em N partes iguais. Foi desenvolvido sob a orientação do professor doutor José Roberto Nogueira. Então, considerando que a geometria faz parte do ensino da matemática nas escolas e que, em geral, os alunos possuem uma certa dificuldade
né, no ensino e aprendizagem do mesmo, então a aplicação do origami no ensino da geometria pode auxiliar no desenvolvimento cognitivo do aluno, facilitando a aprendizagem dele, já que é possível transformar conceitos abstratos em tarefas manipuláveis e divertidas. E aí, nesse sentido, a gente vai apresentar o passo a passo de como dividir uma folha retangular de papel em N partes iguais utilizando a dobradura. Assim como depois também será feito a sua prova utilizando a indução finita e alguns elementos da geometria analítica. Então, a metodologia utilizada se baseou na realização de estudos teóricos de pesquisa bibliográfica sobre o assunto, que sempre foi acompanhado através de discussões semanais com o orientador, na qual foram sanadas todas as dúvidas sobre o assunto. Então, os resultados. Então, a gente começa considerando uma folha retangular de papel, e o problema consiste em dividir essa folha em N partes iguais. Para isso, a gente considera a folha retangular com lados medindo A e B e nomeia os seus vértices A, B, C, D, conforme a figura 1 ao lado. Então, a ideia é a gente mostrar o caso N igual a 2, que na verdade é dobrar a folha ao meio, um caso bem simples, mas a gente vai mostrar. Depois, o caso N igual a 3, ou seja, dividir a folha em 3 partes iguais, depois N igual a 4, até chegar em N partes. Conseguir fazer essa generalização, porque conforme vai fazendo N igual a 2, N igual a 3, N igual a 4, a gente vai perceber que tem uma certa regularidade. Depois a gente consegue generalizar para o caso de N partes e N mais uma parte, onde a gente consegue usar a indução finita. Então, no caso N igual a 2, a gente começa traçando, né, fazendo a dobra que marca a diagonal BD, a dobra que marca a diagonal AC, e da intersecção dessas duas diagonais, a gente vai encontrar o ponto G. E traçando uma perpendicular a AD que passa por G, a gente vai ter um ponto aqui, nessa intersecção de FE com AD, e a gente vai chamar esse ponto de E. Então, aqui nós vamos concluir que AE é a metade de AD. Tanto é que se a gente dobrar a folha ao meio, vai passar exatamente aqui em cima a dobra. É um caso muito simples, mas precisa dele para fazer o caso 3. Aí, partindo do caso 2, agora a gente vai considerar o retângulo ABFE e vai fazer a dobra que marca a diagonal de A até F. E essa diagonal ela vai interceptar a diagonal BD num ponto que nós vamos chamar de H. E traçando novamente uma perpendicular que passe por H, que seja perpendicular a AD, aqui a gente vai ter um ponto que vamos chamar de I, e a gente consegue concluir que AI é 1/3 de AD. Então, se fôssemos mostrar através da geometria analítica, a gente encontraria a equação da reta suporte que passa por AF, a equação da reta suporte que passa por BD, igualaria as duas para encontrar quem é esse ponto H. E a partir daí, como H e I estão na mesma perpendicular, ficaria fácil encontrar as coordenadas de I. O mesmo caso seria para N igual a 4, semelhantemente, considera o retângulo de dentro, traça a diagonal, encontra a intersecção, traça a perpendicular e vai encontrar que AL é 1/4 de AD. E aqui, generalizando, para o caso igual a N, a gente tem um retângulo ABXY, considerando que ele foi o passo anterior,
né, que seria dividido em N partes, a gente traçaria essa perpendicular que vai se interceptar com um BD, e a gente vai encontrar o ponto Z. E, consequentemente, vamos encontrar quais serão as coordenadas de Y. E, no caso, a gente consegue mostrar que é N mais 1. Então, nesse trabalho foi apresentado como dividir uma folha de papel em N partes iguais, utilizando o origami. E a validade desse processo, ela também está toda exposta lá no nosso trabalho, passo a passo, mais detalhadamente, utilizando a indução finita e elementos da geometria analítica. Aqui a referência na qual se baseou o nosso trabalho. Muito obrigada a todos. Alguma questão, questões? É interessante que essa demonstração da dobra, né? Você vai fazendo tudo com a dobradura. Em algum instante você consegue provar, usando a geometria analítica, só calculando a interseção de duas retas, ou seja, resolvendo sistemas lineares 2x2, certo? De repente, vocês podem até usar aí nessas reelaboração dessas atividades que vocês estão fazendo aí, em algum momento que estiver trabalhando a resolução de sistemas lineares, por exemplo, 2x2, né? E, no fundo, é a interseção de duas retas. Na hora que você faz o cálculo da interseção das duas retas, se você fizer o cálculo lá, que um lado é A, outro lado é B, né? Você vai ver que logo que você faz a interseção daquela diagonal, pensando já no caso 3, tá bom? Dividido em 3 partes. Você já vai ver que essa interseção ali, a hora que você achar os pontos, o ponto vai aparecer A sobre 3 e B sobre 3. Ou seja, se divide tanto o lado A, e tanto o lado B, lá em cima, também vai ser B sobre 3. Na verdade, vai ser 2B sobre 3. Mas se você olhando de cima para baixo, você está dividindo em 3 partes também. É bem interessante essa demonstração. E o fato de você usar alguns conceitos matemáticos aí que a gente estuda aí no nosso curso, né? Geometria analítica, indução finita, certo? Eu não sei se tem algum aluno aí que trabalha com um projeto da Olimpíada de Matemática. Então, esses são os assuntos que aparecem para trabalhar com eles. Podemos ir em frente? O próximo trabalho agora vai ser resolução de problemas de desenvolvimento da competência leitora em matemática, intervenções pedagógicas e formação docente. O meu cachorro está latindo. Nosso trabalho tem por título Resolução de Problemas e o Desenvolvimento da Competência Leitora em Matemática, Intervenções Pedagógicas e Formação Docente. Somos eu, Érica e Aline, professoras coordenadoras do Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino de Presidente Prudente, e eu sou orientanda de doutorado da professora Raquel Gomes de Oliveira, do Departamento de Educação aqui da Unesp FCT. Bom, nosso trabalho com a resolução de problemas, numa perspectiva metodológica, ela é pautada, né, no destaque mundial sobre
esta metodologia de ensino, que afirma a possibilidade de um aprendizado mais significativo e contextualizado da matemática. Temos estudos e pesquisas, como o do Chico, Van der Waal, além disso, os parâmetros curriculares, a Base Nacional Comum, o Currículo Paulista. Esses documentos orientam que a construção do conhecimento matemático pelos estudantes pode ser mais significativa quando o trabalho didático-pedagógico do professor é realizado por meio de situações e problemas, envolvendo investigação e exploração de novos conceitos. Além disso, estimula o interesse e a curiosidade do educando. Bom, mas para isso, uma das dificuldades encontradas para trabalhar resolução de problemas como metodologia de ensino da matemática refere-se à leitura e interpretação dos enunciados. Então, é preciso o trabalho com atividades que desenvolvam no estudante a competência leitora nas aulas de matemática. Por isso, então, desenvolvemos uma formação continuada em ATPC com professores de matemática dos anos finais do ensino fundamental e do ensino médio, com foco na resolução de problemas e o desenvolvimento da competência leitora. Então, como a metodologia do nosso trabalho, né, como já dito, a formação continuada em horário de ATPC, nós trabalhamos duas temáticas. O primeiro tema, a resolução de problemas, e o segundo, a competência leitora. Neste primeiro tema, para trabalhar a resolução de problemas, nós tivemos dois grandes momentos. Primeiro momento, discutimos com os professores a diferença entre problema e exercício e as implicações práticas para a sala de aula, bem como vivenciamos cada uma das etapas da resolução de problemas como proposto por Polya, que são compreender o problema, elaborar um plano de execução, de solução para este problema, executar este plano e validar a sua solução. Discutimos sobre essas diferenças de problema e exercício a partir da análise e reflexões de um vídeo e de situações, problemas práticas mesmo de sala de aula. Em muitos casos, os problemas usualmente apresentados aos alunos não constituem verdadeiros problemas, porque, via de regra, não existe um real desafio, nem a necessidade de verificação para validar o processo de solução, que é o que aborda o PCN. Nós analisamos, então, uma situação, um problema, detalhando cada uma das etapas, como eu já relatei, e discutindo, então, quais possíveis problematizações são possíveis para auxiliar os alunos. Tá? O aluno, o fato de ser estimulado a questionar sua própria resposta, a questionar o problema e transformar um dado problema numa fonte de novos problemas, evidencia uma concepção de ensino e aprendizagem não pela mera reprodução de conhecimentos, mas pela via da ação refletida que constrói conhecimentos. A partir daí, nós perguntamos, então, aos professores quais são as principais dificuldades enfrentadas pelos alunos. E muitos deles relataram, então, a dificuldade dos alunos de interpretar, de realizar a leitura. E aí, então, traz a nossa próxima temática. E a nossa competência, nosso tema 2, para desenvolver a competência leitora em matemática, nós dividimos em dois momentos. O primeiro para refletir sobre alfabetização e letramento, diferenciando as situações que exigem o domínio tanto da alfabetização ou letramento, e exploramos a estratégia de leitura em uma situação problema, como sugestão de intervenção no processo de ensino-aprendizagem. Para trabalhar a alfabetização e letramento, a gente estudou um texto, Letramento e Alfabetização Matemática da SEDUC, Secretaria da Educação de São Paulo, e analisamos algumas atividades com foco naquilo que discutimos no texto, que exigia mais do aluno o letramento ou a alfabetização matemática. Depois, nós estudamos as estratégias de leitura nas aulas de matemática, dividimos os problemas em 4 partes, em cada uma das partes foi colocada em cartazes, e os professores percorreram esses cartazes como se fossem estações de estudo, respondendo cada uma dessas partes, o que concluía, então, ao final da 4ª parte, a solução, a compreensão e solução do problema. Os resultados foram observados ao longo de todo o processo, por meio da participação efetiva desses professores em cada uma das atividades, por meio da socialização das práticas docentes, de possibilidades de práticas docentes para a sala de aula, do relato tanto oral dos professores, quanto no formulário de avaliação, onde eles avaliaram positivamente a formação para a contribuição do seu trabalho,
e do confronto das ideias iniciais, onde eles traziam que precisavam anteriormente ler para os alunos e saíram depois da formação relatando sobre a necessidade de questionar mais esses alunos. Nas conclusões do trabalho, nós percebemos que as vivências dessas formações trazem temáticas muito importantes para o processo de ensino e aprendizagem. As atividades propostas nesse estudo especificamente sobre a resolução de problemas e competência leitora permitiu que os professores refletissem e discutissem sobre as intervenções possíveis para auxiliar os estudantes em sala de aula, bem como o engajamento dos professores na realização dessas atividades e o relato do interesse em buscar aprofundamento sobre esses assuntos, reforçam a importância dessa temática e nos mostram a necessidade de pesquisar sobre a competência leitura e matemática em outros contextos. Nossas principais referências estão em torno da resolução de problemas, como no Chic, Polio, Van der Walle, assim como os documentos oficiais, a BNCC e os PCNs, e sobre estratégias de leitura, como Kátia Smoley e a Renata Junqueira. Muito obrigada. Então, estamos abertos às questões. Só comentando também, a Érica, a Aline, como que é o nome foram todas alunas nossas daqui, né? A Érica e a Aline, né, Aline? Ambas foram nossas alunas aqui. A Aline foi me orientando de Prof. Mate. Isso mesmo. Isso, inclusive, estudei origami também, né, professor? Então, é legal. É interessante essa parte de lei, esse questionamento da leitura, né? Que muitos alunos, às vezes, a gente acha que quem sabe matemática não precisa saber português, não precisa saber gramática, não precisa saber interpretar texto, né? E matemática, você não souber interpretar, você não resolve nada, né? É complicado. Então, é muito importante essa parte essa capacidade de leitura aí do aluno. Interessante. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Então, vou passar para o próximo, ok? O próximo vai ser do Victor Sanches, em busca de significados para uma operação de subtração entre números inteiros relativos. Só carregar. Todo mundo tá ouvindo bem? O som tá bom? Tudo normal, professor. Então tá bom. Vamos seguir. Bom dia a todos, o meu nome é Vitor e eu estou aqui para apresentar o trabalho Em Busca de Significados para a Operação de Subtração entre Números Inteiros Relativos. Esse trabalho foi desenvolvido em parceria com o Programa de Residência Pedagógica, que é uma das atividades que integram a Política Nacional de Formação de Professores e tem por objetivo incentivar o aperfeiçoamento da formação prática nos cursos de licenciatura, promovendo a imersão do licenciando na Escola de Educação Básica, a partir da segunda metade do seu curso. O núcleo de Presidente Prudente é formado por uma docente coordenadora, 16 licenciandos, que são os residentes bolsistas, 2 professores preceptores, que são os professores que atuam em sala de aula, e 2 doutorandos colaboradores. O projeto é realizado em parceria com a Escola Estadual Professor Gumielli, localizada em Presidente Prudente, São Paulo. Ficaram responsáveis pelo desenvolvimento desse trabalho 3 residentes, eu, a Júlia e a Natália,
um doutorando colaborador, o Alex, uma professora preceptora, a Elaine, e a professora coordenadora do projeto, a Raquel. A atividade trata-se de uma reelaboração e complementação da situação de aprendizagem 2, do material de apoio ao currículo paulista, o São Paulo Faz Escola, no 7º ano do ensino fundamental. Temos como objetivo dar significado à operação de subtração de números inteiros relativos, utilizando como metodologia de ensino a resolução de problemas. A justificativa se dá através da observação das dificuldades de alguns alunos em realizar a subtração de números inteiros relativos, mesmo em séries mais avançadas, e que essas dificuldades observadas foram confirmadas através da análise dos resultados de algumas avaliações externas, como a avaliação de aprendizagem em processo, a AP, e o Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo, o SARESP. A metodologia seguiu 4 passos, sendo o primeiro o estudo dirigido da epistemologia dos números inteiros relativos, no qual trabalhamos sobre o texto de Gleiser, Epistemologia dos Números Negativos, e que o doutorando colaborador, o Alex, fez uma apresentação para destacar os pontos principais do texto. O segundo passo foi a análise dos resultados de avaliações externas envolvendo números inteiros relativos, como dito anteriormente, foi a AP e o SARESP. O terceiro passo foi a análise da situação de aprendizagem 2 do caderno do professor do material São Paulo Faz Escola, do 7º ano do ensino fundamental. E o quarto passo foi a reelaboração e complementação das atividades presentes na situação de aprendizagem 2, com foco na subtração de números inteiros relativos. Os resultados. O trabalho final conta com 7 atividades que objetivaram trabalhar os significados da operação de subtração de números inteiros relativos, em diferentes contextos, sendo 5 delas elaboradas a partir do material original e 2 delas elaboradas pelos membros da equipe responsável. Buscamos desenvolver nos alunos as habilidades EF07-MA03 e EF07-MA04, que são as habilidades que envolvem números inteiros relativos voltados para o 7º ano do ensino fundamental. Apresentaremos aqui uma dessas atividades que foi elaborada pelos autores. A atividade trata-se de um jogo de cartas, no qual, ao tirar 2 cartas do baralho, soma-se o valor da primeira carta ao seu saldo e subtrai o valor da segunda carta, uma vez que todos os participantes começam com uma pontuação igual a 0, e que para se tornar vencedor é necessário atingir uma pontuação mínima de 10 pontos. A imagem ao lado representa os resultados da primeira rodada de um jogo com 2 participantes, Ana e Luiz. E após o enunciado, apresentamos uma tabela que, através de questionamentos, trabalharemos os vários significados da operação de subtração, sendo o comparar, o completar e o tirar. Dividiremos a tabela para facilitar a visualização da atividade. O primeiro significado a ser trabalhado é o de comparar, no qual perguntamos quantos pontos Luiz tem a mais do que Ana em cada rodada. É fortemente recomendado que se utilize a reta numérica como apoio para facilitar a visualização dos alunos das situações, o que promove uma aprendizagem mais significativa. O segundo significado a ser trabalhado é o de completar, ao qual é questionado quantos pontos faltam para Ana atingir a pontuação final e ser vencedora, uma vez que sabemos que a pontuação para ser vencedor é fixa e igual a 10 pontos. O terceiro significado a ser trabalhado é o de tirar, no qual é questionado, ao tirar 1 ponto de Luiz em cada rodada, qual seria a sua nova pontuação? E lembrando que, como estamos utilizando a reta numérica, é essencial que lembramos aos alunos que a reta numérica ela é ordenada, ou seja, perder 1 ponto nada mais é do que se deslocar 1 unidade para a esquerda, se afastando assim dos 10 pontos necessários para se tornar o campeão. As conclusões. Através das nossas discussões, acreditamos que as atividades contidas na reelaboração permitem que os alunos reflitam e discutam as características da operação de subtração de números inteiros relativos, da sua importância no cotidiano, e sejam capazes de distinguir os diferentes significados a elas atribuídos, que é o tirar, o comparar e o completar. Além disso, compreendam que subtrair uma quantidade positiva é o mesmo que adicionar uma quantidade negativa, olhando para o sinal de menos, pensando numa operação de inversão. Vale ressaltar também que o programa de residência pedagógica oferece uma oportunidade para além do conhecimento teórico obtido durante a graduação. Isso é,
a oportunidade de acompanhar e vivenciar de forma prática a vida de um professor. Através dessa reelaboração, os residentes tiveram a oportunidade de desenvolver um olhar crítico sobre as atividades que poderão ser futuramente trabalhadas na sala de aula, o que consideramos uma oportunidade que enriquece e muito a formação docente. Essas são as nossas referências e muito obrigado pela atenção. Questões para o Vitor? Espera um pouquinho, gente. Espera só um pouquinho que o negócio aqui. Só um instante. Esse YouTube é triste, hein? Desculpa aí, o YouTube entrou sozinho aqui. Aí, foi para parabenizar o Vitor, essa é até a música. Então, vamos em frente, então? Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu não sei se vocês estão trabalhando com números inteiros, né? Foi a palestra do André, do Vitor agora. Vocês já ouviram falar de calculadoras de papel, não? Alguém já ouviu falar, hein? Vocês estão trabalhando com isso? Inclusive para mexer com números inteiros? Não. Também não, professor. É um negócio bem interessante que, de repente, vocês podem até encaixar aí nesse aprendizado de vocês. É fazer 3 eixos, fazer os 2 eixos coordenados, né? Depois eu posso até mandar para vocês. Na reta, no eixo, você marca a pontuação de 1 em 1. Aí você faz 2 eixos, mais 2 retas perpendiculares, uma do lado da outra, ali do lado desse eixo Y, né? Só que nessas 2 retas, desde você marcar o tamanho de 1 em 1, você marca de 2 em 2. Sendo que o 2 aqui vai corresponder ao 1 nessa reta aí. Depois, se você pegar uma régua, por exemplo, vai marcar, eu quero saber quanto que dá 1 menos 0, né? Ou 1 menos 1. Então, você pega a reta lá, pega a régua, marca em cima desse 1 de menos 1, ela vai dar em cima do 0. Certo? E aí você vai ver que você faz a calculadora, vai fazer a conta para você. Onde ela marcar no meio ali no eixo Y, vai te dar o resultado da diferença entre 2 números inteiros. Bem interessante. Muito bacana, professor. Obrigado pela... Uma hora, se vocês quiserem, eu passo para vocês. Vocês podem até incrementar as aulas de vocês. Ok, com certeza. Muito obrigado mesmo. Então vamos para o próximo aqui. Deixa eu só... Só um pouquinho, gente. Bom, agora o próximo aqui vai ser a apresentação da Ana. Espera um pouquinho, gente. Aí. Só um pouquinho. Espera um pouquinho, gente. Pronto. Vamos lá. Então, o último trabalho aqui vai ser o trabalho da Ana Maria, da Flávia. Deixa eu olhar aqui, né? A Érica, Ana Maria, Érica e Flávia. Tá? Apresentado pela Flávia.
Só um instante. Vamos iniciar agora. Olá a todos, esperamos que vocês estejam bem. Hoje nós iremos apresentar nosso trabalho sobre construção e reelaboração de atividades didáticas envolvendo multiplicação de números inteiros relativos. Esse é o nosso relato de experiência no programa do Residência Pedagógica. Agora, irei apresentar nossa equipe, que é composta pela Flávia, por mim, Érica, pela Ana, pela nossa coordenadora Raquel, pelo doutorando Alex e pela professora preceptora Elaine. Agora, temos como introdução do trabalho que esse relato foi desenvolvido a partir de uma reelaboração e complementação da situação de aprendizagem 2 do material de apoio ao currículo paulista, especificamente sobre a operação de multiplicação de números inteiros relativos, que foi desenvolvida pela nossa equipe citada no slide anterior. O programa Residência Pedagógica da Unesp de Presidente Prudente conta com 16 residentes bolsistas divididos em 2 grupos. Cada grupo possui um professor preceptor e um doutorando em educação, além da professora coordenadora do projeto. Um desses grupos foi responsável pelo estudo das operações de números inteiros relativos, enquanto o outro foi responsável pelo estudo do significado dos números inteiros relativos e sua representação na reta numérica. A nossa equipe foi responsável pela operação de multiplicação de números inteiros relativos e algumas de nossas atividades foram o estudo dirigido sobre a epistemologia dos números inteiros relativos, o estudo dirigido sobre a resolução de problemas como metodologia de ensino da matemática, análise das dificuldades dos alunos da Escola Professor Hugo Miele sobre números inteiros relativos em avaliações externas, como o SARESP e a avaliação de aprendizagem em processo, análise do material de apoio ao currículo paulista e, por fim, a reelaboração e complementação desse material. Essa imagem é a foto do material de apoio ao currículo paulista. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre os resultados do nosso trabalho. A partir das análises que foram feitas no material de apoio ao currículo paulista, a gente conseguiu concluir que essas questões elas não eram suficientes para que os alunos tivessem uma aprendizagem significativa, principalmente no âmbito de números inteiros relativos. Então, diante disso, foram reelaboradas e complementadas 5 situações-problemas da situação de aprendizagem 2 do material de apoio, que foram trabalhados de acordo com a metodologia de resolução de problemas. Essa situação-problema é uma das que nós reelaboramos, e ela diz assim: observe a tabela abaixo, onde os números escritos na primeira linha estão sendo multiplicados por negativo 2. E nós colocamos uma sugestão para o professor que for aplicar a situação-problema. Diz assim: professor, induza seus alunos para que, através das perguntas abaixo, eles possam inferir sobre o resultado da multiplicação de 2 números inteiros negativos. E aqui foram as sugestões de perguntas que nós colocamos para os professores. E A. O que podemos concluir sobre a multiplicação de um número positivo e um número negativo? B. O que podemos concluir sobre a multiplicação do zero por um número negativo e por um número positivo? C. O que podemos concluir sobre a multiplicação de 2 números negativos? D. A partir das respostas encontradas na sequência, ou seja, negativo 6, negativo 4, negativo 2, 0, positivo 2, positivo 4, positivo 6, presentes na tabela anterior, o que você observa que está acontecendo? E. Ainda sobre essa sequência, qual o número que viria após o positivo 6? E depois? E, por fim, a F, sendo negativo 6,
o primeiro termo dessa sequência, qual seria o 12º termo? Então, a nossa escolha por essa situação-problema, ela ocorreu quando pensamos na possibilidade do aluno identificar regularidades que estariam presentes na tabela, e podendo assim inferir sobre o resultado da multiplicação entre dois números inteiros negativos, entre o número negativo e positivo, e entre o negativo e o zero. Temos agora as nossas conclusões desse trabalho realizado, que foi verificando que o objetivo desse trabalho foi alcançado, ou melhor, do projeto, né? Já que foi possível reelaborar, complementar as situações e problemas, de forma que a aprendizagem dos alunos se dê de forma significativa e que os residentes participantes do projeto tenham uma experiência fantástica, já que esse desempenho ajuda como nós, futuros professores da educação, ou até mesmo profissionais. Temos, por fim, agora, as nossas referências bibliográficas, que utilizamos juntamente com a nossa equipe para elaborar esse trabalho. E é isso, pessoal. Muito obrigada. O senhor desligou o microfone, professor. É verdade, desculpa. Questões, gente? Bom, gente, esse foi o nosso primeiro ano que a gente está fazendo aí o nosso SMAT dessa maneira virtual, então a gente ainda está, como o ano passado, que a gente, por conta da pandemia, a gente teve que aprender muita coisa, né? Aprender a dar aula na internet, aprender a aplicar prova na internet, aprender um monte de coisa. Então, esse ano também está sendo um aprendizado esse formato do SMAT. Então, qualquer deslize aí, vocês perdoem a gente. Ok? Então, queria agradecer a todo mundo aí pela participação, bem legal, temos 40 participantes aqui, né? Muito bom. Obrigado a todos e parabéns aí pelos trabalhos de vocês aí, tá bom? Então, declaro encerrada aí a sessão técnica 1, ok?